Começaremos as regras de acentuação gráfica com as palavras monossílabas, aquelas, lembram-se, que têm uma sílaba só. Elas serão acentuadas quando terminadas pelas vogais A, E, O, seguidas ou não da consoante S. Por exemplo, pá, chá, pé, pó, nó e etc. Preste atenção. Existem algumas palavras monossílabas que são consideradas átonas, portanto, elas nunca são acentuadas. São elas: os artigos o, a, os, as, uns, os pronomes o, a, lhe, se, me, que, as preposições a, de, com, em, sob, as conjunções e, nem, que e se. Ainda nas monossílabas são acentuadas aquelas terminadas pelo ditongo aberto el, ei, oi. Nós só temos na língua 3 ditongos abertos, que são esses. Seguidos ou não de S, ele será acentuado. Réu, por exemplo, réis, dói e etc. Vejamos agora a regra mais simples da nossa acentuação. São as proparoxítonas, isto é, aquelas cuja sílaba tônica recai na antepenúltima sílaba. Todas são acentuadas. Vejam os exemplos: código, tráfico, ilícito, hipótese, cônjuge, entre outras tantas. Quanto às oxítonas, que são aquelas cuja sílaba tônica recai na última sílaba, elas serão acentuadas quando terminadas pelas vogais A, E, O, seguidas ou não de S. Por exemplo, você, café, pará, dó e etc. Observação: as formas verbais terminadas em A e O também devem ser acentuadas. Vejam o verbo dar na forma que ele dê ou ele dá. Por exemplo, um verbo que é acompanhado por um pronome pessoal, cantá-lo. Ou então, um verbo que contém o pronome na forma do futuro, colocado na forma de mesóclise, isto é, no meio do verbo, falou-a. Ou então, na forma do pretérito, do futuro do pretérito, melhor dizendo, devolvê-lo-ia. O verbo também deverá ser acentuado. As oxítonas serão também acentuadas se elas terminarem por em, ens, em palavras que tenham 2 ou mais sílabas. Por exemplo, porém, também, desdém, vinténs, entre outras. Logo, percebemos que as palavras monossílabas terminadas em ens não levam acento gráfico. Por exemplo, sem, bem, trem, nem e etc. Assim também, as paroxítonas terminadas em ens não são acentuadas. Por exemplo, jovem, item, nuvem, entre outras. Quanto às paroxítonas, aquelas cuja sílaba tônica recai na penúltima sílaba, elas serão acentuadas em determinados casos. Vejamos. Serão acentuadas quando elas terminarem por i, is, us, e uns. Vejam os exemplos: júri, júris no plural, álbum, álbuns no plural, bônus e etc. Serão acentuadas também quando elas terminarem pela vogal A nasal, an, pelo ditongo nasal, ão, seguidos ou não de S. Vejam, ímã, órfão ou órfã no feminino, órgãos e etc. Serão também acentuadas quando terminadas em L, N, R, X, que alguns estudantes memorizam como roxinol ou como lona roxa. Por exemplo, ágil,
automóvel, míssil, caráter, tórax, fênix e etc. Duas palavras apenas nós temos terminadas em PS, que quando forem paroxítonas serão acentuadas. É o caso de fórceps e bíceps. Ainda paroxítonas, se elas terminarem por ditongos são duas vogais que nós pronunciamos numa só emissão de voz. Elas ficam na mesma sílaba. Vejam os exemplos: série, história, glória, tênue, mútuo, ímpio e etc. Há uma série de casos que nós chamamos casos especiais na acentuação. Vamos tratar deles agora. São acentuados os ditongos abertos, el, ei, oi, em qualquer sílaba em que ele apareça. Por exemplo, chapéu, ideia, rói, véu, troféu e etc. São acentuadas também as vogais i e u, as forem tônicas, em hiatos. Hiatos constituem duas vogais que nós pronunciamos em sílabas separadas. Quando elas serão acentuadas?